Vamos fazer o exercício 2 agora. Exercício 2. Encontrar limite de 2x mais 5 sobre raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 quando x tende a mais infinito. Tentem resolver, por favor. Vamos lá, tá? Então, nesse caso, nós vamos dividir o numerador e o denominador por x, né? Porque, embora aqui eu tenha x ao quadrado, mas é raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, o maior grau aqui vai ser x. Então, nós vamos dividir tudo por x. No denominador, nós vamos falar que x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, né? Realmente, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, tá? Então, aqui, tudo bem, dividindo por x, dividindo por x. Aqui, como tem uma raiz quadrada, dividir aqui por x é a mesma coisa de dividir por x raiz quadrada de x, tá? Porque quando nós introduzirmos o x no radical, ele vai para o quadrado, tá? Então, é só adiantando um passo. Então, se nós dividíssemos por x aqui, quando introduzimos esse x no radical, esse x automaticamente iria para x ao quadrado. É isso que está explicando aqui, por isso que nós vamos considerar nosso x como raiz quadrada de x ao quadrado no denominador. Já que os valores de x podem ser considerados positivos, né, x tende a mais infinito, então x é tudo positivo. Então nós vamos ter que o limite de 2x mais 5 sobre a raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, quando x tende a mais 8, é a mesma coisa. Vamos dividir aqui por x, né? 2x dividido por x é 2. 5 dividido por x, 5 sobre x. Aqui, raiz quadrada, aqui nós vamos indicar primeiro. A raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, toda essa raiz dividida pela raiz quadrada de x ao quadrado. Para que eu coloquei raiz quadrada de x ao quadrado e não dividido por x somente? Porque agora eu vou introduzir esse x ao quadrado no radical, né? Quando eu tenho raiz dividido por raiz, eu posso escrever essa divisão no mesmo radical. Então, eu posso falar que isso daqui é limite de 2 mais 5 sobre x, quando x tende a mais infinito, dividido por limite de raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 dividido por x ao quadrado. Raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 dividido por x ao quadrado. E o meu x tendendo a mais infinito. Então, isso vai ser igual aplicando... Aqui ele está separando os limites, né? Vamos ler do jeito que está aqui. Então, isso é igual ao limite de 2, quando x tende a mais infinito, mais 5 limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, né? Porque isso aqui é 5 vezes 1 sobre x, tanto faz... O 5 pode sair, então, colocar multiplicando o limite, dividido por limite de, olha aqui, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 2. 5 dividido por x ao quadrado, 5 dividido por x ao quadrado mesmo, não podemos fazer nada. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 menos 5 sobre x ao quadrado. Aplicando o limite em tudo, né? Quando eu aplico o limite, aplicando o limite na função de 2, função constante. Então não interessa o valor de x, a minha função sempre vai ser 2. Aplicando o limite em 1 sobre x. 1 sobre x é 0, né, quando meu x tende a infinito. Então ficou 5 vezes 0. Aqui, raiz quadrada do limite vai ficar raiz quadrada de... Vou aplicar o limite. Ele primeiro colocou a raiz quadrada. Então eu já poderia aplicar o limite direto, mas vamos fazer do jeito que está no livro, né? Então vai ficar aqui, ó, 5 vezes 0 é 0, 0 mais 2, 2. 5 dividido por infinito ao quadrado é infinito. 5 dividido por infinito é 0. Então ficou 2 menos 0, 2. Então, 2 menos 0, 2. Então ficou 2 sobre raiz de 2. E racionalizando 2 sobre raiz de 2, que nós já vimos no pré-cálculo, é raiz quadrada de 2. Né? Basta multiplicar numerador por raiz de 2, denominador por raiz de 2. Aí vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Simplifica 2 com 2. Sobra simplesmente o raiz de 2. E aqui nós terminamos o exercício 2. Exercício 3. Encontrar limite de 2x mais 5 sobre raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 quando x tende a menos infinito. Agora x tende a menos infinito. Tentem resolver, por favor. Bom, neste caso,
nós vamos dividir o numerador e o denominador por x. Novamente, aqui a raiz quadrada, então, tanto o grau aqui como aqui, o maior grau vai ser x. No denominador, nós vamos dividir por menos raiz quadrada de x ao quadrado. Por que menos? Lembre, o nosso x ele tende para menos infinito, ou seja, ele é um número negativo. Se eu dividir aqui simplesmente por x, tudo bem, é negativo. Mas se eu dividir por x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou dividir por um número positivo. E, na verdade, eu estou dividindo por um número negativo. Por isso que eu tenho que colocar esse menos aqui. Vocês percebem? Vamos colocar números reais aqui. Vamos supor que aqui fosse 20. Né? Essa raiz toda fosse 20. Vamos pegar o número um x negativo, 5. Menos 5. 20 dividido por menos 5. Vamos arredondar aqui. Vamos supor que aqui o resultado aqui fosse 25. Né? E eu vou dividir por 5. Por menos 5. Raiz quadrada de 25 é 5. 5 dividido por menos 5 é menos 1. Só que se eu colocar o x ao quadrado, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui no radical, né? Então vai ficar 25 dividido por 25 e vai dar 1. Mas não pode dar 1, tem que dar menos 1, porque estou dividindo por um número negativo. Então essa é a técnica. Quando envolver raiz quadrada, né, raiz dispar, e o meu x tender a número negativo, menos infinito, número negativo, eu tenho que dividir por menos raiz quadrada de x ao quadrado. Por isso, tá? Então, nesse caso, eu tenho que o limite de 2x mais 5 sobre a raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, quando x tende a menos infinito, vai ser igual. Aqui basta dividir por x, não tem problema. 2x dividido por x, 2. 5 dividido por x, 5 sobre x. Aqui vai ficar todo o radical, né, que era raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, dividido por menos raiz quadrada de x ao quadrado. Aqui, repetiu, né, o que está aqui. Aqui, aí colocamos a raiz quadrada de x ao quadrado. Como eu estou dividindo radical por radical, eu posso escrever num radical só. Então, ficou raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 sobre x ao quadrado. Só que tinha esse menos fora do radical. Mais dividido por menos é menos. Que vai ser igual limite de 2, quando x tende a menos infinito, mais limite de 5 sobre x, quando x tende a menos infinito. Tudo isso dividido por menos raiz quadrada de limite de 2 menos 5 sobre x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Né? Aqui já aplicou o limite, né? Então, tá vendo? Agora já tá, até o livro já está indo mais direto, não está aplicando limite por limite, porque é uma perda de tempo. Né? Daqui para cá a gente já poderia aplicar o limite direto. Então vamos lá. Limite de 2 quando x tende a menos infinito. Não tem 2 nessa função, então o limite é o próprio 2. Limite de 5 sobre x quando x tende a menos infinito. 5 dividido por infinito é 0, 5 vezes 0. Sobre menos, continua aqui, né? Limite de 2 quando x tende a menos infinito. Não tem variável na função, o limite é a própria função, 2. 5 dividido por infinito é 5 vezes 1 sobre infinito, é 5 vezes 0 é 0. Então, 5 vezes 0 é 0, 0 mais 2 é 2, raiz sobre menos raiz quadrada, 5 vezes 0 é 0, 2 menos